Um prazer estar aqui nessa arena super bonita. Vocês estão me ouvindo bem? Tá legal? Então vamos começar. Meu nome é Mary Dutra, muito prazer. Sou artista visual e vou apresentar para vocês a palestra Tecnologia e Arte, como inteligência artificial expande possibilidades criativas. Hoje eu vim falar de futuro em forma de história. Isso porque no meu trabalho eu gosto de contar história e de reavivar memórias. E assim, nas minhas exposições, eu crio ambientes imersivos através de painéis, de pinturas, de escrita, essa é uma caligrafia que é característica do meu trabalho, de objetos de diversos materiais, onde as pessoas conseguem refletir sobre o seu próprio tempo. A minha pesquisa artística fala sobre o tempo, sobre o passado. E assim, cada um reflete sobre as suas próprias experiências. Mas, mesmo falando sobre o passado, é possível trabalhar com tecnologia. Então, através do telefone, os visitantes acessam diversos canais onde eles podem ver processos, vídeos, textos, coisas que não estão visíveis nas exposições, mas podem ser acessadas através do telefone. Isso porque a maior tecnologia hoje está nas nossas mãos o tempo todo. E se a gente achava que o futuro ia ser feito de carros voadores e pessoas se teletransportando, na verdade, o futuro está com a gente aqui o tempo todo, né? A maior tecnologia hoje está nas nossas mãos. E todas as ferramentas de inteligência artificial podem ser acessadas através do nosso telefone. Eu que gostava tanto de um papel, de coisas analógicas, de criar texto em máquina de escrever, me vi também, de repente, como mãe. Mãe de um menino de 2 anos, chamado Valentim, que está aqui hoje. E o que acontece quando você vira mãe é que você perde seu tempo. Tá? Você não tem mais um tempo para sentar no computador, trabalhar, nem escrever num caderno, porque a criança quer desenhar, escrever por cima. E aí o tempo da mãe viram fatias de 30 minutos, picadas e perdidas por aí. E aí eu pensei, preciso então conseguir trabalhar do telefone e testar essa tal de inteligência artificial para ver se ela me ajuda, né, a ser mais produtiva. E aí eu disse para vocês que eu vinha falar de futuro em forma de histórias. Então é agora que começa uma história. E eu vou começar da mesma forma que o Valentim gosta de começar as histórias dele. Era uma vez meu avô, Aloísio de Paula Barros, ou Luiz Ludovico, como ele gostava de assinar os seus quadros. Também artista plástico e atrás dele diversos quadros da série concretista, geométricos, que era a sua principal característica. Ele trabalhava com esses planos e usava assim tom sobre tom. E essa sou eu, 37 anos após aquela foto, responsável por fazer a gestão das obras de arte do meu avô. Isso quer dizer que eu organizo, eu guardo, eu faço a restauração, isso tudo para que essas obras possam viver por muito mais tempo. 2 anos atrás, eu iniciei um processo de catalogação desse trabalho, ou seja, fotografia, detalhamento técnico, de forma que essas obras não fiquem só comigo, mas que elas possam ser vistas também por outras pessoas. E aí, vendo todo esse material reunido, aqui são algumas obras do meu avô originais. Vendo todas essas fotos, todas essas imagens, eu pensei que eu deveria dar vida a isso, né? De forma que outras pessoas pudessem também conhecer esse trabalho. Então, eu tive a ideia de criar primeiro uma exposição. Um lugar onde as pessoas podem ver as pinturas de perto, ver as texturas, conhecer o trabalho e poder sentir, né, ter o sentimento daquela obra. Só que uma exposição é algo que vem e vai. Depois ela acaba, o que eu poderia deixar de legado eterno dessas obras? Então eu tive a ideia de criar um livro que trouxesse não só a vida do meu avô,
mas também o catálogo completo de suas obras. E aí eu vou mostrar agora para vocês como eu venho conseguindo realizar esses dois grandes projetos de exposição e de livro com a ajuda da inteligência artificial. Quais as possibilidades criativas que ela me trouxe para eu conseguir ser mais eficiente, mais organizada e mais produtiva nesses dois projetos. Eu vou trazer referências do meu mundo da arte, para que vocês possam fazer o paralelo para o segmento e para o trabalho de vocês. Vamos começar? Bom, primeiro é a organização de pensamentos. Imagina que você tem um serzinho colado na sua perna, que quer brincar, quer desenhar o tempo todo. Como organizar tantos pensamentos em torno desses dois grandes projetos? Era assim que eu criava a palestra antes. Essa sou eu criando a palestra do TEDx, com milhões de papeizinhos colados na parede, milhões de ideias. E aí eu fico olhando essa foto agora e pensando, imagina o Valentim vendo isso, gente. Trocando todos esses papéis de lugar, escrevendo por cima, mudando, tirando da ordem, não dá. Então eu comecei a utilizar o ChatGPT como um organizador de pensamentos. Eu pego no meu telefone mesmo e vou ditando para ele as minhas ideias. E aí eu uso as abas que ele cria como uma forma de me organizar ali dentro. A segunda utilização do ChatGPT é por busca por informação. Quer dizer, pensando no livro, eu imaginei, bom, o ChatGPT, ele tem toda a informação que está disponível na internet, todo o conteúdo online. Então, eu posso pedir para ele escrever a história da vida do meu avô. Só que meu avô não está online. A história da vida dele não está na internet. Como é que eu ia conseguir ter a ajuda do ChatGPT para ele escrever sobre alguém que ele não conhece e não tem informação? Na verdade, nem eu mesmo saberia como que eu iria escrever sobre a história do meu avô, porque quando ele faleceu, eu tinha 9 anos, então eu praticamente não conhecia ele. E foi aí que eu resolvi voltar à moda antiga. Então, eu fui entrevistar os meus familiares. Só que também não sou jornalista nem pesquisadora. Então, pedi ajuda do ChatGPT para poder montar um questionário sobre o que eu deveria perguntar sobre a vida de um artista. E aí o ChatGPT me ajudou a montar um questionário. Perguntei para ele, de uma biografia de um artista, o que eu perguntaria? E aí daquela lista que ele me deu, eu fui, deleta daqui, acrescento uma pergunta dali, fui moldando de forma que isso ficasse mais parecido com a personalidade do meu avô. E aí, questionário pronto, levei para entrevistar meus familiares. Gravei todas essas entrevistas com o celular também, para ser mais fácil. E aí, joguei toda essa informação de áudio numa outra ferramenta de inteligência artificial chamada Transcriptor. E ela conseguiu transcrever para mim todas as falas separadas pelos seus locutores. Isso me gerou 80 páginas de conteúdo. E agora eu precisava, como é que eu ia organizar tanta informação? Bom, eu não podia jogar isso de qualquer forma no ChatGPT. Então, eu fui separando por assuntos, por temas, peguei todas aquelas falas soltas da minha família e fui organizando em pequenas partes. Agora sim eu poderia ter a ajuda do ChatGPT. Fui dando para ele essas 80 páginas separadas por assunto. E aí eu pedi, agora sim, ChatGPT, você não conhece meu avô, mas toma aqui tudo sobre a personalidade dele. Assim, ele conseguiu estruturar um texto para que eu pudesse, então, trabalhar em cima e revisar e lapidar esse conteúdo. E assim, eu consegui escrever 50 páginas que trouxessem a vida do meu avô e são as páginas que antecedem o capítulo do catálogo completo dele no livro. Aí uma coisa muito curiosa, o ChatGPT não acerta de primeira, isso vocês precisam saber. Então, os primeiros textos vinham algo como o ilustre artista que revolucionou a sua época. Assim, meu avô era bacana, mas ele não era tão importante assim. Então, vocês precisam ir revisando até que isso chegue na linguagem adequada que atenda a vocês. Eu comecei, então, a testar outras possibilidades.
será que o ChatGPT consegue enxergar um quadro? Então, eu dei uma imagem de um quadro do meu avô para ele e pedi, poderia criar uma descrição visual objetiva dessa pintura? E aí, ele me deu a seguinte resposta. Aqui tem uma pintura geométrica com formas trapezoidais, alternando entre amarelo e roxo, em 2 tons de azul no fundo, criando vibração, movimento, realce e muito contraste à imagem. Ele escreveu isso de uma forma até mais bonita. E eu fiquei impressionada com essa resposta. Se o ChatGPT é capaz de enxergar um quadro, quer dizer que eu posso usar ele também para fins de acessibilidade, por exemplo. Numa exposição ou num livro, além dos quadros poderem ser vistos, eles podem ser também ouvidos. Quantas possibilidades isso não me traz para pessoas que não têm visão ou que possuem uma visão reduzida? Outra possibilidade interessante também é a troca de ideias. Para fins de acessibilidade ou sustentabilidade, qualquer tema, eu posso pedir para ele como criar uma exposição mais sustentável. E aí ele vai me dar uma lista de coisas que eu posso fazer para que a minha exposição seja mais sustentável. Eu me preocupo com não utilizar plástico e com o meu impacto no planeta. Então, eu utilizo embalagens de tecido, por exemplo. Mas quais outras possibilidades ele poderia me dar? E aí você pode ir a fundo. Tá bom, ChatGPT, mas eu tenho um orçamento reduzido. Aí ele vai revisar aquelas opções. Tá bom, mas poderia detalhar esse item aqui? E aí ele vai revisar aquele item. Então, ele vai trocando com você. A gente falou de troca de ideias, a gente falou de organização, de pensamento, de estruturação. Mas agora é o momento que eu vou entrar na parte mais disruptiva dessa palestra. Seria o ChatGPT capaz de criar novas obras? Algo que até então só o artista era capaz de fazer? Está na hora da gente falar então sobre inteligência artificial na arte. A inteligência artificial marca um futuro no presente que a gente está vivendo. Ela vem a ser um novo marco histórico tecnológico, talvez, né? Uma evolução que, quem sabe, pode se comparar a uma possível revolução industrial. A diferença é que, na época da Revolução Industrial, a máquina veio para substituir o trabalho operacional do homem. Ou seja, na criação de um carro, por exemplo, ela vinha apertar parafuso e montar aquele carro. Agora, a gente começa a ver essa máquina, essa tecnologia, criando o carro como um todo. Desde a concepção do desenho, o detalhamento, as fotos, o vídeo de divulgação desse carro. Então, ela começa a avançar essa tecnologia para além do campo operacional e a gente começa a ver uma substituição do homem também no campo poético e artístico. Isso faz a gente pensar sobre todas as pessoas que trabalham com a área cultural. A mente pensante sempre foi um grande diferencial da humanidade, principalmente nas artes como um todo. Música, cinema, artes plásticas. Poderia o trabalho de um artista, que demora dias ou meses para executar, ser realizado em milissegundos por uma tecnologia que trabalha por algoritmos? Aqui eu trago um exemplo para vocês. Na imagem da esquerda, uma foto original de um quadro do meu avô. Na imagem da direita, 2 imagens geradas por inteligência artificial similares. Aqui, no caso, eu usei uma ferramenta que chama DALL-E 2. Ela é também da mesma empresa do ChatGPT e foi recentemente integrada a ele. Essa tecnologia se utiliza de 3 redes para trabalhar essas imagens.
uma primeira rede que identifica as características principais daquela imagem original. No caso, o quadro do meu avô. E outras duas redes, uma que gera uma imagem e a outra que avalia se aquela imagem gerada está de acordo com as características. Então, nesse triângulo, elas conseguem retirar da imagem original texturas, cores, tons, formas e gerar possíveis imagens similares. E aí, vendo isso tudo acontecendo numa velocidade muito rápida, isso me faz pensar qual o impacto da inteligência artificial no trabalho dos artistas e no trabalho dos profissionais que atuam no campo da criatividade. Será o artista substituído pelas artes de reprodução? Será que a autenticidade do artista vai perder valor? Será que a pintura vai morrer? Eu não tenho essas respostas. O que eu sei é que a tecnologia já está disponível e está disponível na mão de todos vocês. A gente pode esperar que nada vai mudar no nosso trabalho ou no nosso dia a dia. Ou a gente pode estudar, aprender e se apropriar dessa nova tecnologia. Apresento agora para vocês a série Póstuma. Uma série criada em conjunto entre eu e o meu avô. Póstuma significa após a morte. Uma série que propõe a extensão do trabalho do meu avô, Aloísio de Paula Barros, ou Luiz Ludovico, que era o seu codinome nas artes, mesmo anos depois, após a sua morte. 30 anos dividem o último quadro realizado por ele e a nova série realizada em conjunto por nós dois, com a utilização de ferramentas de inteligência artificial e interferências realizadas por mim. Uma cocriação entre dois artistas separados por 30 anos. Seria possível criar uma extensão do trabalho de um artista que não se encontra mais nesse plano? Quem seria mais fiel para prever a evolução do trabalho do meu avô? Eu, que faço a gestão das obras dele há mais de 10 anos, ou uma tecnologia que trabalha por algoritmos? Resolvi testar a combinação dos dois. Primeiro, utilizei a ferramenta de inteligência artificial para a geração das imagens, de forma que a ferramenta não tem sentimento, então ela é isenta de opinião. E assim, ela foi criando imagens similares. Depois, usei a minha expertise e a minha bagagem histórica para trazer esse olhar da seleção, da curadoria, da análise, e então entender quais as possíveis obras poderiam refletir um trabalho do meu avô. Foram geradas mais de 800 imagens. Eu falei para vocês que o ChatGPT nem sempre acerta de primeira. Então, aqui eu usei o meu olhar criterioso para fazer essa avaliação e seleção. Quadros que poderiam ter sido pintados pelo artista em vida, ou mesmo propõem uma evolução do seu trabalho. E essas são as 8 imagens, 8 obras geradas e selecionadas a partir da inteligência artificial. Como referência, 8 quadros originais pintados pelo meu avô. Voltando, 8 obras geradas por inteligência artificial, 8 quadros originais do meu avô. Obras que conectam passado e presente. No passado, temas de lembranças, memórias de família, bagagem histórica, gestão de acervo, e no futuro, uma tecnologia que permite uma extensão de um trabalho de um artista já não vivo. Essa foi a primeira obra que gerei através da inteligência artificial. E quando eu mostrei isso para minha família, alguns perguntaram assim: aonde está esse quadro? Com quem está?
pensando que era um quadro que estava na casa de algum familiar dele e que eles não lembravam de ter visto. O mesmo perguntei para o meu filho, Valentim, de 2 anos. Filho, de quem é esse quadro? Ele respondeu, do Biso, do bisavô dele. Algo tão sensível, criado por uma máquina incapaz de sentir. Adicionei mais sentimento às obras. Dessa forma, adicionei vozes e histórias, trazendo aquela caligrafia que é característica do meu trabalho, que fala sobre o tempo. Então, eu utilizei narrações de familiares em lembrança sobre a vida do meu avô. Daquelas entrevistas que eu realizei, eu selecionei, fui coletando palavras e misturando e chegando a algumas frases que trouxessem essas lembranças, como é uma casa que me acolhe ou fiz uma oração de cura. E aqui, a primeira obra da série póstuma, de forma completa. Aqui eu utilizo a inteligência artificial para reavivar sentimentos. Uma obra com tecnologia atual, mas que traz uma lembrança de um tempo passado. Com o tempo somem as memórias, as lembranças, se apagam as fotos. Eu fiz essa escrita sobre o vidro, de forma que ela tivesse numa camada superior, onde cada geração ocupa o seu espaço. Podia ter estado mais. Estamos. Aqui a tecnologia, aqui a inteligência artificial permite aproximar pessoas, mesmo pessoas que praticamente não se conheceram em vida. A série fala também sobre repetição entre gerações. É como se a gente carregasse conosco não só as nossas próprias experiências, mas também uma bagagem de outras gerações, de pessoas que vieram antes de nós. Uma simples memória dentro da nossa mente, capaz de agir nas nossas ações de forma inconsciente. Com a arte, eu consigo mostrar esse paralelo também no campo visual, como se eu pegasse o passado e transportasse ele para o futuro. A gente esquece que a vida passa. E antes que ela passe, é preciso agir. Hoje, com muito orgulho, eu apresento para vocês o lançamento do livro pronto do meu avô, Luiz Ludovico, que traz toda a história da vida dele, traz a coleção completa de seus quadros reunida pela primeira vez e traz também toda essa série póstuma que eu apresentei para vocês, fazendo um paralelo desde o modernismo até o futuro da inteligência artificial na arte. O livro está sendo lançado oficialmente nessa semana, aqui no Senac Rio Summit e, em paralelo, também na Arte Rio, com a editora Afluente. Um objeto físico gerado a partir desse mundo digital. E não para por aí. Tem mais. Obrigada. Essas obras também farão parte de uma exposição que chama Minha Alma, Nossa Alma, que propõe um diálogo não só com as obras do meu avô, mas com as obras do meu bisavô e do meu pai, que está aqui hoje. E ela vai acontecer em novembro desse ano, de forma grátis, no Espaço Cultural Correios de Niterói. Mas eu queria terminar essa palestra falando algo muito importante para vocês. O futuro não espera e o tempo não dá pausas. A gente não escolhe o momento em que a próxima tecnologia vai revolucionar o mundo. O que vamos criar com essa ferramenta de inteligência artificial? Que ela seja um mecanismo de realização de projetos e de aproximação de pessoas. A tecnologia em si não é o futuro. A inteligência artificial não faz nada sozinha. Vocês repararam que ao longo da palestra eu utilizei as palavras como com a ferramenta, com a ajuda de, porque a inteligência artificial não fez nada para mim sozinha e nem vai fazer.
A ferramenta é um meio que está nas nossas mãos. A inteligência mesmo são vocês. Não se esqueçam disso. A inteligência sempre caberá a nós. Qual futuro vocês vão construir com ela? Obrigada.